Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 26ª edição do Rugido Cast. Hoje, uma edição bombástica, digamos assim. O André já tá até rindo aqui, gente. Hoje eu trouxe uma pessoa para contar os bastidores da comunicação no Brasil. Se você é aquela pessoa que fala, eu não vou assistir notícia, esse negócio, essa mídia, você tá no lugar certo hoje. Brincadeira. Mas não muito brincando, olha só. Por que você precisa do Rugido Cast de hoje? Eu sempre brinco que aqui não é podcast, aqui é aula cast. Porque os nossos convidados, né? Por minha causa não, gente, que eu sou uma mera host. Os nossos convidados são muito fera, por isso que é Rugido Cast. E o André é um cara com poucos, né, André? Poucos anos, a gente é jovem. Mas o André tem alguns anos aí na comunicação. E a comunicação é a ferramenta mais poderosa para o seu negócio. Comunicação, gente, ela constrói governos, ela destrói governos, ela constrói países, ela destrói países. E ela constrói negócios e marcas. E ela também destrói negócios e marcas. Por isso você precisa desse Rugido Cast. Certo? Então, bora conversar com esse cara que é fera. Eu vou ler aqui a bio do André para vocês verem. Sócio fundador da Leme Growth, consultoria estratégica fundada... Gente, eu tô cega mesmo, a pessoa veio sem óculos hoje. Focada em desenvolvimento e aceleração de novos negócios nos setores de tecnologia, mídia e comunicação. Fundador do Future Hacker, uma rede global formada por profissionais e pensadores de mais de 40 nacionalidades. Colunista também do Próxima que fala mesmo? Do Meio e Mensagem, Portal Terra, da revista The President, gastei todo o meu inglês agora, e coautor do livro Restart Me Up, lançado em 2016. Com mais de 25 anos de experiência em comunicação, marketing e tecnologia, atuou na área comercial e de marketing das principais empresas de comunicação do país, como Editora Abril, Valor Econômico, Grupo Globo e Flag CX. É isso mesmo? Uhum. Alguns aninhos aí de carreira. Uma carreira. Como que você foi parar nisso tudo? Jornalista de formação, que nem eu? Não, sou publicitário. Mentira! Publicitário, sério. Publicitário atrevido. Publicitário atrevido. É por isso, tá vendo? Aí a gente acaba tudo. Dos poucos... Por isso que você virou, porque tem pouco jornalista empresário, mas publicitário tem um pouquinho mais. É verdade. Né? E como que foi essa passagem, assim, pelos meios de comunicação? O que te levou a falar, não, tá bom, chega, cansei do mundo da comunicação, vou empreender? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui, Dani, né, o convite, né? Eu que agradeço. Muito legal o nome, adorei o nome, né, Rugido. Eu espero fazer alguns rugidinhos aqui, mas mais positivos, assim, né, propositivos, né, não... Mas, contando um pouco da minha carreira, eu comecei no mercado de comunicação há muitos anos atrás. O 25 na Minibio já caducou. Então, já estou mais de 30 anos nesse mercado. Oh. Então, eu comecei... Foi engraçado que eu comecei no plano Collor. Uhum. Foi assim, quando eu comecei, né? Onde ninguém mais trabalhava, era um momento complicado. Geração Z, joga no Google o Plano Collor, tá? Eu não aguento mais. Então, já sei, no lançamento da MTV no Brasil, né? Foi praticamente no lançamento lá que a gente pegava umas anteninhas UHF, essa história é muito boa. Numa agência, depois eu fiquei um tempinho e entrei na Editora Abril, que eu fiquei durante quase 10 anos lá. E nos últimos 4 anos da Editora Abril, eu comecei toda a parte de internet, né? De cuidar das marcas Abril na internet, né? Foi um momento muito interessante ali, que deu para fazer muita coisa legal. A gente era uma incubadora de projetos muito inovadores, que até hoje poderia dizer que são projetos inovadores. A gente fazia licenciamento para DKSEGs no Japão, licenciamento para conteúdo 3G. Na época nem existia 3G aqui, a gente já mandava isso para o Japão. Intranet de empresa. Então, a gente fazia muitos projetos, né, cross-mídia. Então, foi bem interessante o momento que a gente era praticamente uma incubadora mesmo de projetos especiais. De lá, da Editora Abril, depois eu fui para o Valor Econômico, onde eu fui tocar uma parte de desenvolvimento de business, né? De negócios que não era de publicidade legal, né? Que é balance sheets, né? Essa parte de publicidade que são obrigatórias. Depois eu fui Bolsa de Mulher,
Foi muito interessante, eu fiz um turnaround do Bolsa de Mulher, vendi isso aí para uma empresa americana, depois o Gizmodo. Então, assim, eu passei por muita coisa, né? Fui do IG. Assim, é real que eu fiquei muitos anos no mercado de comunicação, que me deu uma experiência muito interessante, assim, de empresas de diversos tamanhos, né? Desde startup até na época do Gizmodo, que a gente trouxe para o Brasil, até empresas médias como Bolsa de Mulher, até empresas grandes como o Grupo Globo e a própria Grupo Editora Abril, né? Então foi interessante esse transitar por todos esses meios assim, e principalmente dar alguns mergulhos verticais, né? Por exemplo, no caso de Bolsa de Mulher, eu fiquei muito próximo do segmento feminino, né? A gente tinha o Sofia Mind, fazia pesquisas do público feminino. Foi muito interessante. Saí mais confuso do que eu entrei. mas foi interessante, né? O lado também do Gizmodo, que era de tecnologia, dos geeks, etc. A parte de financeira. Então, eu transitei por muitas áreas. Até que, em 2017, eu resolvi escrever um livro chamado Restart Me Up, que era exatamente ressignificação de propósito de vida, etc. E aí eu comecei uma outra jornada, uma vida um pouco mais leve, mais focada em mais propósito, né? Assim, com foco em criar uma consultoria com foco em aceleração. A maioria das consultorias que eu via era sempre com foco em redução, em ajuste, e eu estava querendo uma consultoria para crescer o bolo, né? Coisa que eu pouco tinha visto até então. E aí eu estou nessa jornada já há algum tempo, e o Future Hacker, ele nasceu de um spin-off de um projeto aí dentro, né? E a consultoria é voltada para quais perfis de empresas? Normalmente empresas de comunicação, assim, de venture builders, né, de empresas de fundo de investimento, etc. Sempre com foco de como é que eu penso em linhas de negócio adicionais, de collabs, que eu possa impulsionar a parte comercial dessas empresas, né? Então, por exemplo, o Future Hacker nasceu de uma empresa de áudio que falou, nossa, queremos crescer. Eu falei, vamos crescer então com um projeto proprietário? E a gente lançou o Future Hacker, né? Então, esse foi um exemplo. Fiz para o Grupo Bandeirantes também, até o ano passado, o Grupo Globo. Então, assim, aí é muito mais olhar para aquela visão de negócio da empresa e o que eu posso, teoricamente, somar com linhas novas, inovadoras de negócio. É exatamente esse o foco que eu faço. Incrível. E aí eu lembro, assim, de ter trabalhado alguns anos na Editora Abril e de olhar para esse mercado e olhar com aquele desespero, assim, né? De quem estava naquele mercado e falar, meu Deus, onde que isso vai parar? Porque a internet está indo para um lado totalmente inovador, está mudando todo esse mercado. E essas empresas ali, paradas, paradas no tempo, e não iam. E aí você vai por esse viés completamente diferente, assim. Qual que é a sua visão hoje das empresas de comunicação, da grande mídia, digamos assim, da mídia tradicional, assim? Os caras estão acompanhando, vai ter ainda mídia? Porque a mídia tem uma função, por mais gostem ou não gostem, eu imagino que muita gente que está aqui ouvindo tem um bode, né, muito grande, empresariado em geral, assim, tem um bode muito grande da mídia. Um pouco com razão. A gente estava conversando sobre esse lado aqui, né? Que acho que é legal também se trazer. Mas como que os caras acompanharam na sua visão? Não? Vai sobrar? vai ter mídia ainda? Vai ter alguma empresa de mídia sobrando? Essa é a pergunta que vale milhões, cara, eu lembro de ter visitado a CNN e falado assim, é isso? Olha assim... Pô, a CNN, os caras são sensacionais. Jornalismo investigativo. E aí eu olhei e falei assim, é isso? Sério mesmo? Tipo, tá. Eu esperava uma coisa assim, disruptiva, inovação e tecnologia, e estamos acontecendo. E tipo, não. Não, e o mais engraçado é que normalmente os meios de comunicação aqui propagam todo o momento que a gente está vivendo de inovação, etc. E dentro eles mesmos não estão fazendo, né? Não estão fazendo. Eu acho que tem veículos e veículos, né? Eu acho que assim, tem empresas que conseguiram, estão acompanhando um pouco, né, esses novos tempos. Tem outras que estacionaram e tem outras que ficaram paradas, né? Eu sou, assim, de perfil, eu gosto, quanto mais caótico, mais eu gosto. Eu, particularmente. Quanto o mercado está mais incerto, mais fértil para a criatividade. Acho que esse é um statement que eu coloco, assim, sabe? Quanto mais o negócio é complicado, isso me acende muito mais a oportunidade de criação de novas linhas de negócio, né? Voltando um pouco para os meios, eu acho assim, eu sou um filho do mercado de revista, né? Eu fiquei na Editora Abril durante anos.
E eu vejo... É uma pena o que alguns dirigentes fazem com esse meio, assim, né? Você ficou durante anos, 2 mandatos, um presidente de um grupo de comunicação que é um viés totalmente financeiro, nada contra financeiro, mas aí o outro depois vem um jurídico, quer dizer, ou seja... E o mercado de revista caindo. E de um outro... Despencando, na verdade. Né? É triste, eu sou filha né? desse mercado também. Uma associação que não consegue olhar para a inovação e consegue revitalizar, né, esse meio, né? Então, você pega hoje, vamos supor, pega uma National Geographic, por exemplo. Por que não fazer uma experiência de realidade aumentada? Onde as pessoas podiam ver as cachoeiras ali, poderia ver uma caça, alguma coisa dentro de uma revista. Por que numa revista, numa L, eu poderia ter na última página um desfile ao vivo que fosse marcado numa sexta-feira, com realidade aumentada também? Então, eu acho que assim, existe uma preguiça e uma incompetência de algumas associações de não conseguir alcançar não ir atrás dessa inovação para que o meio efetivamente consiga capturar essa nova geração. É muito fácil falar, não, a revista está acabando, não, a revista, essa geração não gosta de ler coisas que eram do passado. Mas se forem renovadas, tenho certeza absoluta que elas leriam. E às vezes é uma questão de mudar a experiência também, né? Porque o que você falou, cara, a gente tem oportunidades. E não sei se tem um preconceito também do, tipo, que isso aqui deve ser caro. Não, assim, isso aqui deve ser caro, porque eu lembro empresa... que a gente tinha uma cultura, por exemplo, na Editora Abril, de só fazer... eu lembro, nossa, assim, é que eu tava num núcleo que a gente fazia milagre com dinheiro, que era do núcleo classe C. Então, eu aprendi a fazer milagre com o bordeiro, a gente chamava borderô, né? O budget de borderô. A gente fazia milagre lá com orçamento. Mas no geral, era uma empresa que tinha uma cultura de gastar muito. E aí você vê hoje soluções muito baratas de tecnologia, mas se a mentalidade da empresa é tipo, não, isso aqui é muito caro, não vou nem testar, não vou olhar para isso aqui, não vou... Você também não traz experiências, porque se eu fico pensando que um desfile em realidade aumentada na última página, nossa, isso aqui deve ser absurdo de caro, como é que eu vou viabilizar, né? Como é que eu vou trazer inovação? Como é que eu vou... É o desconhecimento, porque eu lembro que eu tive uma empresa de realidade aumentada há 5 anos atrás, que era um pouco fora do tempo, né? Porque assim, era um projeto muito legal, mas talvez ainda não tinha um 5G, não tinha nada, ainda estava numa fase ainda um pouco prematura. Mas que já era muito mais barato, você consegue fazer, é super viável você fazer, sabe? E isso daria uma experiência maravilhosa para os grandes usuários. Pequenas empresas, podia fazer pitch de empresa naquela revista que tem para pequenos empresários, etc. Então, eu acho assim que essa mentalidade da inovação é como, teoricamente, essas ações foram geridas anos e anos por burocratas, por caras que, teoricamente, não conhecem, não vão atrás da inovação e não estão pensando efetivamente no crescimento desse meio, aí hoje a gente paga o preço, né, de uma associação totalmente inútil, que faz reuniões que não são produtivas, e ao mesmo tempo as editoras também ficam nesse ramo e vamos chorar o leite derramar, vamos aí caindo a participação e vamos continuar chorando, olhando para o mercado de influencers crescendo profundamente. Então, é uma pena que uma revista tipo... Vou dar um exemplo aqui, mas aqui, assim, a Capricho. A Capricho é uma revista que poderia ter abraçado as blogueiras lá atrás, há 15 anos atrás. Ela era a irmã mais velha de toda leitora, né? Então, era sempre... A gente via cartas e mais cartas dela, assim, ela olhava a Capricho como se fosse a irmã mais velha. Por que ela não abraçou essas blogueiras? Por que ela não criou um lugar que pudesse reunir essas meninas? Não, porque nós somos aqui a palavra, e aí o mercado mudou. Agora você vê como é que estão hoje essas revistas. Então, assim, eu acho que essa preguiça, eu gosto de usar essa palavra, é uma preguiça setorial de abraçar a inovação, de falar, vamos fazer coisas, vamos arregaçar a manga e fazer coisas legais para atingir essa nova geração. Você acha que a TV tem feito isso melhor? Por exemplo, né? SBT assinando com a Virgínia para trazer a geração Z? Acho que trazer essas pessoas, acho legal. Não, talvez sejam perfis de público diferente, mas eu acho legal a iniciativa. A própria Globo, quer dizer, com BBB, Globo, aqueles eu acho, trocentos influenciadores. Exatamente. Pode dar algumas coisas dar certo, outras não darem certo, né? Mas tem que tentar, né? Tem que tentar. E eu acho que desses meios, a meu ver, o meio que não fez praticamente nada foi o mercado de revista. E jornal?
O jornal fez muito mais. O jornal criou muita coisa de evento, de brand content, quer dizer, tentando achar, né, seus formatos aí comerciais. Mas eu acho que o meio revista eu direciono muito para ele. Que é um meio que... É uma pena que hoje, assim, você não vê um jovem querendo ir comprar numa revista porque não tem uma experiência alguma, né? Vai haver uma informação antiga, quer dizer, que já é ultrapassada, né? E não faz sentido. E poderia ser revitalizada. Tem tanta coisa que a gente poderia revitalizar, né? Eu pego um exemplo, né? Uma coisa mais old fashion. Eu estava falando da MTV aqui. O videoclipe. Né? O videoclipe era uma coisa que da nossa geração era muito legal. Agora você imagina você criar hoje um videoclipe em realidade virtual. Você imagina eu entrando dentro de um videoclipe do Pink Floyd em realidade virtual. O YouTube se aproveitou maravilhosamente bem dessa ferramenta, que hoje tem vários artistas que lançam música no YouTube, Agora, por exemplo. Imagina uma realidade imersiva. Sensacional. Então, assim, ou seja, eu não vou nunca contra, assim, não, porque agora isso aqui acabou, isso aqui não, acabou, tentamos de tudo. Vai ser transformado, Vamos transformando, exatamente. Aí precisa ter mentes para tentar fazer essas provocações. Né? E você e agora você tem todo um novo mundo que é a Meta. Não Meta Facebook, né? Mas você tem toda a realidade virtual vindo aí. Você já tem roteirista para realidade virtual. Nossa, é uma selva, né? Tipo assim, é todo um reaprendizado para empresas, negócios, para a gente da comunicação, para as empresas de mídia tradicional, para todo mundo. Exatamente. Então, assim, você tem várias linhas, né? Tem oportunidade. Própria inteligência artificial, que tem tanta coisa, né? E eu estou trabalhando hoje, especificamente, muito focado no Future Hacker, que eu fico olhando para o futuro e hackeando o futuro e trazendo para cá. E é muito interessante as possibilidades, essas coisas que a gente Então, já conta. O que você está hackeando aí pra gente? Vamos lá. O Future Hacker, assim, ele começou, eu olhando para a pandemia, né? Eu como 90% das pessoas aqui, olhando para o teto, na pandemia, preso ali, né? E aí eu falei assim, engraçado, cara, como é que a gente não previu isso? Né? Quem é que está criando o futuro e a gente não está sabendo? Por que ninguém falou, ninguém comentou sobre essa possibilidade de ter uma pandemia como essa? Né? E aí foi quando eu tive um insight, falei assim, vamos começar a falar com essas pessoas que estão criando o futuro, em diversas áreas. Eu não estou falando só no mercado de comunicação, estou falando no mercado da ciência, no mercado de jurídico, todas elas, mas sempre o que os une exatamente são projetos de grande impacto no futuro. E aí a gente começou a falar com um, com dois, pegamos um americano muito polêmico, um inglês muito polêmico, falando sobre longevidade, e fomos indo, lá. Quando a gente vê hoje, a gente já está em 117 países. Meu Deus. O negócio espalhou para o mundo, e foi muito legal isso daí. Ou seja, existia essa demanda reprimida das pessoas, quer dizer, não interessa elas só irem no evento, né, do Sci by Southwest, né, ou no TechCrunch, porque ali você vai ter um Big Mac de inovação, mas assim, você não vai entrar inovação em você efetivamente, você vai ali consumir e daqui a um ano que vem você está lá de novo. O mais interessante é que você consumir é como se fosse um alimento do teu dia a dia, a inovação, e não apenas e uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos lá. E aí a gente falou assim, não me interessa, desculpa, os speakers, me interessa quem está criando, quem que está, o arquiteto do futuro, quem que está fazendo projetos que vão dar um grande impacto no futuro. E aí a gente começou exatamente com um podcast, foi para videocast e tudo, e agora hoje já estamos fazendo projetos de inovação em empresas, board para empresas, estamos fazendo projetos de letramento de inovação dentro de empresas grandes também. Então, assim, o negócio começou a estender. Mas o mais legal, assim, que a gente percebeu, para mim foi uma das coisas mais legais, assim, que a gente vê que o negócio começa a andar de uma forma que, assim, não era prevista, foi quando um garçom de um bar de um amigo meu falou assim, puta, André, tô adorando o podcast. Eu falei, legal. Tem hora que eu não entendi nada, né? Eu falei, tá, e aí, né? O que você fez? Era sobre teoria útera, integral. E o que você fez? Não, eu comecei a baixar um arquivo, hoje eu consigo discutir o tema. Falei, cara, olha que legal, cara. Legal. Então, assim, tô gerando um conteúdo que não seria óbvio para ele. E aí isso me acendeu essa lâmpadazinha aqui. Falei, pera um pouquinho, cara. Então, eu tô ajudando a levar conteúdos que não são óbvios para algumas áreas. Com o objetivo de expansão de consciência mesmo, sabe? Assim, coisas que as pessoas às vezes não estão no dia a dia. Por exemplo, quando você fala assim,
Tecnologia biomimética. É uma palavra que, nossa, o que é isso? Cara, é a tecnologia da natureza. Né? O velcro, de origem, foi feito através da visão do carrapato. Olha. A aerodinâmica de um trem-bala é feito através de uma observação do pássaro, do martim pescador. Então, ou seja, você pega a tecnologia da natureza e você puxa isso aí para projetos, etc. Então, assim, tem tanto tema legal... E aí vai mais uma linhazinha para frente, né? Você começa a pensar, aí você vai lucubrando, você fala assim, engraçado, né? Quantas pessoas morrem sem conhecer as suas reais habilidades? Quantas pessoas morrem sem saber que poderia ser muito apto, poderia ter uma competência maravilhosa para alguma coisa que ela não teve nem a curiosidade de ir atrás? É isso que, teoricamente, o projeto virou. Assim, que forma que eu consigo dar gatilhos, assim, que eu consigo dar acesso às pessoas para que, efetivamente, elas despertem a atenção para áreas que, teoricamente, não fariam parte da sua rotina óbvia de conhecimento. Entendeu? Então, esse projeto que é o que eu estou hoje bem mergulhado. É muito interessante, assim, a generosidade desses caras internacionais, caras ferrados, caras muito, assim, assessor do Papa, outro assessor do Biden. Que legal. E eles se encantam com esse negócio de, cara, vamos promover essa visão mais holística sobre os temas, discussões mais complexas. Não interessa cientista falar para cientista. Não interessa médico falar para médico. Interessa cientista falar para médico que falar para o comportamento humano. É isso que é legal. É o debate entre as áreas. Porque senão é muito lindo falar na zona de conforto. É ego, né? Exatamente. Tipo assim, assim, eu falo de todo mundo sabe minha língua. Agora eu quero que você que está falando de inteligência artificial, você coloque um antropólogo ali, um psicólogo ali, o que isso pode gerar ou não pode gerar. Então, esse debate um pouco mais complexo, multidisciplinar, né? É o que a gente acredita que isso vai ajudar muito a falar de questões quando a gente fala de hackear o futuro. Né? Que sensacional. E aí, para as empresas, isso se traduz em inovação. Exatamente. A gente faz jornada de inovação. Aprender a inovar na prática, exatamente. Né? A gente não faz só no discurso. Isso, é jornada de inovação. A gente faz um esquema de... Por exemplo, a gente tem uma empresa grande que a gente está fazendo um trabalho de quase letramento de inovação dentro. A gente tem as pessoas ali que a gente começa a falar, assim, a disseminar essa parte de inovação dentro das empresas. Porque não adianta também, o que a gente acha que é importante é democratizar a inovação. Tirar o glamour da inovação. Porque tudo é meio assim, não, inovação... A palavra é meio pomposa. Cara, eu quero que as pessoas do dia a dia falem como é que eu consigo inovar no meu trabalho, como é que eu consigo fazer alguma coisa. Tanto é que inovação não deveria ser nenhuma área. Deveria ser uma coisa que, teoricamente, é que nem criatividade. Em toda a área. Toda área deveria ter criatividade e deveria ser inovadora. Faz sentido. Porque o jurídico não tem que ser inovador. Porque o financeiro não tem que ser inovador, porque eu tenho que criar uma área vertical de inovação. Então, assim, óbvio que começa tudo por aí, mas o objetivo é que não tenha mais. E eu vejo a mesma coisa com o ESG. O ESG só existe a palavra porque não é feito. Porque se tivesse governança, se tivesse preocupação com o meio ambiente, e se tivesse, né, a parte social, não teria o nome. Não precisaria botar alguém lá para falar assim, cuida desse negócio que a gente não tem. Exatamente. Que a gente precisa trazer esse negócio aqui para a empresa. Faz Exatamente todo sentido. Isso. Então, assim, ou seja, são coisas que a gente deveria estar intrínseco, mas que a gente está no caminho, né? Eu acho que, assim, é um passo a passo. Mas eu acho que, de novo, quando a gente olha para o futuro, vê mais incerto, eu acho que, assim, é isso que a gente, com esse projeto, quer falar assim, que isso seja estimulante e que não seja... que não te deixe naquela posição de medo, né, do futuro, da inovação. Né? Muito pelo contrário. Você pode abrir um monte de oportunidades para você, de ponto de vista de negócio, de oportunidades, criar negócios. Eu sou de uma geração que, para fazer projetos com empresa grande, tinha que ser uma empresa grande. Né? Ou você era uma empresa grande fazer negócio com empresa grande, ou você não era. Então, assim... Hoje, quer dizer, você consegue ter empresas comprando startups, fazendo projetos de inovação aberta com startups, quer dizer, ou seja, isso já está muito mais próximo, quer dizer, né, de você fazer coisas legais, com projetos legais, audaciosos, e não precisa ter o tamanho de uma Unilever ou de uma Nestlé para estar fazendo esse tipo de coisa. Né? Sim. É outro mundo, né? Outra realidade. Sensacional. Buguei aqui agora, Meu Deus, somos da comunicação para a inovação. Senhor... Olha o cérebro dessa pessoa. Voltando para... E aí, assim, mas é muito louco, porque a gente começou falando em comunicação, fomos para inovação, mas tem um fio aí, condutor, que tudo leva para inovação.
no fim das contas, no fim do dia? Porque mesmo quando você começou em comunicação, sempre teve esse viés da inovação, né? Pelo que a gente está conversando aqui, pelo que eu tô vendo. Eu acho que assim, sempre procurar o que não foi criado ainda, sabe? Esse mato que ainda está meio alto, sabe? Acho que isso é que me... Que te estimula. É o que me estimula, sabe? E efetivamente que isso tenha resultado, que seja concreto. E cada vez mais... parece uma coisa meio chavão, meio piegas, mas assim, sabe? Que tem um impacto legal, assim, sabe? Não adianta, assim, só fazer uma coisa... Quando você começa a fazer um projeto como esse, por exemplo, esse do Future Hacker, eu falei já com tanta gente, de cabeças totalmente diferentes, que eu falo, cara, essas pessoas têm que... muita gente tem que ter acesso a isso, cara, porque é um conteúdo riquíssimo. Não estou falando... os entrevistados, né, assim. Tem uma cabeça tão boa, cara, que eu falei, as pessoas deviam consumir isso, porque, assim, abre tanto a cabeça de tanta coisa. Então, aí eu entro um viés lá atrás de comunicação social, eu falo assim, cara, isso tem que chegar em mais gente, né? Inclusive, esse é o grande desafio, né? Todo mundo fala, André, você fala para 1% das pessoas, né? Porque o tipo de entrevista, assim, que é fácil, é meio quase uma mistura de podcast com provocações. É um meio divã, né? Não, é muito louco, né? Então, assim, você fala assim, sei lá, como é que você... com o olhar da arte, como é que você faz um trabalho de humanização de conselho de empresa? É tipo de coisa que, sabe, é meio... Porque eu faço esse trabalho exatamente de transitar os temas. Não é todo mundo que absorve, né? Assim, mas aí, assim, como é que a gente faz agora para tornar isso acessível? E esse é o grande desafio que a gente quer promover para o ano que vem, né? Assim, de a gente pegar, sei lá, pegar frases, misturar isso, um banco de imagem e transformar isso aí numa coisa mais lúdica, mais entretenimento. É porque é um conteúdo que ele é aplicável para qualquer empresa no fim do dia, né? Assim, tudo bem, óbvio que tem empresas que não têm conselho, porém você humanizar uma empresa, você não precisa ter um conselho, você pode aplicar isso numa equipe menor, por menor que ela seja. Enfim... Entendi seu ponto, muito louco, mas é... É muito louco, porque assim, o olhar da arte, assim, eu tive até uma entrevista há pouco tempo com a Sil Curiati, que inclusive está na bancada do Manhattan Connection. E ela falando exatamente isso, a arte, ela antecipa muita coisa, né? Às vezes, uma pessoa vai num museu, ela pode... às vezes ela está estressada, aquilo ela dá uma paz para ela, que é quase um negócio para ajudar na parte psicológica mesmo, de estresse. Então, assim, tem tanta coisa que a arte pode trazer. E hoje, o que é falado do meio de arte, no mercado de negócio, é só Lei Rouanet, mas nunca fala pelo lado, assim, da arte mesmo, do grande sentido da arte. Então, assim, como é que a gente consegue que isso esteja próximo à linha de negócios, mas do ponto de vista da essência? E não se é Lei Rouanet ou não se é lei de incentivo. Quer dizer, assim, 90% que você lê sobre arte na parte de negócio é sobre Lei Rouanet, sabe? Assim, e tem tanta coisa que pode ser explorada mais sobre a arte, né? Sim. Então, quando a gente fala de humanização de conselho, exatamente isso, esse olhar mais humanista, e se isso não pode ajudar, né, no ponto de vista de conselho de empresa, que acho que falta um pouco essa visão mais feminina, eu diria assim, né, humanista, que é para onde essa geração que a gente está indo agora, né? Acho que a gente já teve a fase dos engenheiros, dos financeiros. Eu acho que a gente está indo numa fase mais humanista, que eu acho que por isso que agora a presença feminina vai crescer bastante e tem que crescer cada vez mais. Né? É lá na Rugido, os homens que lutem, coitados. Assim, 10, 20%. Não, foi muito interessante, que assim, eu tava entrevistando uma pessoa aí, a Ana Paula Vitelli, que ela é da Brichan, né? Que é da, tipo, Anshan do Reino Unido. E ela lançou um livro chamado A Mulher Invisível, né? E é muito interessante ela falando sobre o teto de vidro que acontece nas mulheres. O que é isso? Mulheres já estão totalmente, né, sei lá, no mercado de trabalho, fazendo etc. Mas existe um teto invisível de alguns cargos para cima, vice-presidência, etc. Ou seja, tem muita gerente e pouquíssimas diretoras, assim, né? E a gente estava discutindo exatamente sobre o de teto de vidro, né? Então, assim, tem temas maravilhosos ali que acho que dá para, né, trazer... Né, mas eu acho que, assim, vocês já conquistaram muita coisa e vai conquistar cada vez mais. Porque, assim, eu acho que o mundo está indo por uma visão, graças a Deus, um pouco mais humana, um pouco mais sensível, e eu acho que, né, a mulher tem isso inato. Né? Eu vejo isso muito forte, que você falou, das mulheres nos cargos femininos. E aí, falando essa questão da inovação que a gente estava falando, da comunicação, tudo isso junto no mesmo balaio. Como que quem está ouvindo a gente consegue, por exemplo, de um ponto de vista prático, trazer
a inovação para o dia a dia dentro da empresa? Não importa o tamanho da sua empresa. Eu acho... Business e comunicação. Eu acho, eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei, eu acho que ampliar repertório, acho que isso é importantíssimo. Assim, quanto mais a gente consumir conteúdos que não são tão óbvios, maravilhoso, assim, sabe? Assim, né? A gente às vezes acha que teoricamente, pensar em consumidor, eu preciso apenas ler os livros de psicologia. Acho que tem tanta coisa, tanta observação. Uma coisa que eu adoro fazer, é engraçado, é meio... Às vezes eu pego o trem. Eu adoro ver o approach das pessoas os ambulantes ali, é muito engraçado, assim, né? Pra você ver assim. Então, assim, eu sou apaixonado por comunicação, né? De como as pessoas conseguem fazer, como é que elas pegam, entram em rapport, né? Com o negócio. Então, eu acho que você, às vezes, pode estar observando num trem um negócio como esse, como você pode estar lendo um grande livro, né? Eu acho que é amplificar mais as fontes, sabe? De acesso, de conhecimento, conhecer coisas que, teoricamente, não seriam tão óbvias, né? Então... Porque um médico tem que fazer um curso de história da arte. Tem que fazer, é muito legal. Porque, assim, uma hora, pode ser que ele não veja isso no curtíssimo prazo. Mas pode ser que no médio e longo prazo, isso, ele vai ter uma sacada a partir daquilo que ele fez. Então, a vida, na minha opinião, é totalmente deslinear. Então, assim, então a gente não pode buscar linearidade para as coisas. Eu acho que a gente tem que buscar coisas meio caóticas que, no final, você vai conseguir, né, juntar as peças. É exatamente isso. Faz sentido. Então, assim, é isso que... E é tão engraçado, cara, quando você começa também acho que isso talvez é uma coisa da idade. Que quando você começa a entrar num outro momento de vida que você fala, cara, eu sou muito mais hoje a favor de harmonizar a diferença do que tentar chegar a um senso comum. Acho que esse é um grau de maturidade interessante. Maturidade nunca pode falar, né? Porque a gente está sempre amadurecendo. Mas é uma coisa interessante. Você fala, cara, eu não quero mais ficar convencendo, cara. Não, você acha, eu acho B e tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando as pessoas, acho, começarem a exercitar esse tipo de coisa, juro que a vida de todo mundo fica mais leve. Ah, com certeza. Vamos harmonizar a diferença, cara. Assim, sabe? Assim, a gente pensa diferente e tudo bem. E tudo bem, e eu te adoro, e você me adora, e pronto, cara. Se a gente começar a levar isso pra muitas áreas, eu acho que isso pode ajudar pra caramba. Com certeza. E aí... Como que você hoje ajuda, por exemplo, essas empresas... Bom, Future Hacker falamos pra caramba, né? E aí você tava falando de... Gente, eu já me perdi na sua bio, porque é tanta coisa que você faz. Você dorme? Eu durmo de pé. Sensacional. Peraí, tinha uma outra... Além do Future, você tá esquecendo uma empresa aqui, hein? Peraí. A sua consultoria. Não, a Leme Growth... o que eu faço hoje, né? Na verdade, o Future Hacker é um spin-off da Leme Growth. Eu faço hoje também consultoria de gestão, né? De negócio. Eu sou advisor de uma empresa de ESG que fica em San Diego, que a gente faz como se fosse uma boutique de ESG para ajudar na parte de ajudar as empresas a olhar suas jornadas de sustentabilidade. Né? Então, assim, e aí, assim, o que eu faço, teoricamente, né? Eu olho para a empresa, junto com o gestor, com o líder, etc., e aí eu proponho exatamente canais novos, né, de negócio. Esse que é o que eu faço no mercado de comunicação e que eu estou fazendo agora também esse mercado de gestão e de ESG, né? Que é um pouco tentar... É engraçado porque... Que tem de novo a ver com inovação. Exatamente. Tudo volta para você em inovação. E assim, às vezes é inovação, às vezes é invenção, né? Então, né, tem uma diferença entre as coisas, né? Então, assim, tem grande parte que é invenção mesmo, sabe? Vamos criar uma coisa diferente. Completamente assim, né? nova. Então, por exemplo, agora estou para fazer um projeto com uma empresa americana de pensar num conteúdo regenerativo. É Craft Tomorrow, Sustainability Today. Então, assim, o que é o passo além da sustentabilidade? É na construção. Em vez de eu ficar na retórica discutindo o clima, eu sei que é importante, tudo, mas, cara, precisamos... E aí? Quais são os exemplos positivos? O que a gente pode criar a partir disso, né? E não ficar apenas discutindo coisas que a gente tem pouca gerência, né? Então, acho que esse é um outro projeto, junto com essa empresa americana que a gente está fazendo. Então, é sempre isso, né? O que está na frente que a gente pode, teoricamente, trazer para cá e já começar a construir, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? Desde lá do começo da minha carreira,
da Abril.com, que também eu lembro que eu olhava e falava assim, nossa, essa internet vai revolucionar. E tinha gestores da empresa que falavam, não, é só um hype. É só um hype. Meu pai do céu. É só um hype, né? É mais ou menos o que falam. Imagina hoje a pessoa olhar para trás e ver a internet, o tamanho que tá, e falar assim, um dia eu achei que isso era só um hype. E tem histórias maravilhosas. A pessoa deve ter apagado da memória que ela falou um dia então, isso. Deixa eu contar uma outra história, Se então. você eu tenho certeza, se você encontrar hoje com a pessoa e falar assim, você lembra que em tal dia você me disse que a internet era só um hype? Ela vai falar assim, eu nunca disse isso. Certeza. Porque eu apagaria da memória, assim, em prol da minha sobrevivência. Meu cérebro apagaria e diria assim, eu nunca disse isso. Não, olha, quando eu trabalhei lá, há 20 anos atrás, tem duas situações maravilhosas. Uma que eu falei a seguinte, eu estava apresentando um projeto, eu falei assim, olha, e aí eu minimizei na tua tela. Juro que a pessoa fez assim, ó. Eu falei, não Mentira. Na tela. Não, falei, então tá bom. E essa foi uma. E a segunda foi 2 caras israelenses que vieram com um aplicativo de trânsito, caramba, pra gente falar com o diretor de redação ali. Ó, nós fizemos Não era o isso aqui. Waze ainda. Nós fizemos isso aqui. Não, desculpa, a gente tem um GPS nosso. Mandaram os caras embora. Depois de alguns anos, eles fecharam com a Google e viram o Waze. Então, Mentira! Foram postos pra fora. Não, nós temos o GPS. Já temos o GPS, né? É maravilhoso, né? Então, maravilhoso. Então, não. Desculpa, audiência. Eu tô parecendo a Ana Maria Braga indo comer debaixo da mesa, só que tô indo rir, né? Não, é maravilhoso. Não, são histórias assim, cara. Tem uma história também muito interessante que quando eu tava no Grande Portal... Pelo amor de Deus, alguém traz um uísque, um vinho, alguma coisa. Porque tá parecendo conversa de boteco. Não, tem uma história maravilhosa também, que foi o seguinte, né? Existia um dono de uma empresa... Gente, isso aqui é água, só pra desmistificar, né? Vai que alguém acha que a gente bebeu. Não, isso é água e café. E é real, são histórias reais. É real, as histórias são reais. Não, tem uma maravilhosa que é o seguinte, quando eu estava numa época numa empresa, onde o dono da empresa falou, nossa, podemos fazer uma coisa que eu fiz no meu país, que deu muito certo, que foi os caras mais poderosos do país. Aí eu falei assim, mas como é que você vai fazer isso? Não, pega uma folha em branco aí. André, João, Maria, escreve aí quem são os 50 caras mais importantes do país. Eu falei, como assim? Escreve aí. Tá. Lá. Você escreveu? Agora vamos botar apelo midiático. Bota aqui numa coluna apelo midiático do lado. Quantas estrelinhas você dão para essas pessoas? Eu falei, para essa aqui, 2. Essa aqui, 3. 1, 4. Tá, beleza. Você. Ô, Joana, junta aqui tudo aqui e cria um quadro. Beleza. Bem, aqui então tem os 50 das pessoas mais poderosas do país, onde eu tenho aqui quantas estrelas, 3, 4, etc. Beleza. Agora vamos publicar no portal, por ordem decrescente, as pessoas mais poderosas do país. Trim! Alô? Aqui é o CEO de um grande banco nacional, ele está querendo saber por que ele ficou em 14º e ficou atrás do presidente do banco. Alô, aqui é o João, o presidente de outro banco, quer saber por que ele tomou 2 estrelas e não 3 estrelas na parte. Então, esse que acho que a Dani falou, que é o ambiente, né, o bastidor. PricewaterhouseCoopers chorando nesse momento. Chorando, todos eles chorando. Então é para você ver que assim, isso na verdade não é só criticar, mas assim, é pra gente ter nosso espírito crítico de quando a gente vai ler alguma coisa, quando a gente vai absorver, isso não é só imprensa, né? De tudo. Não, né? Daí a importância do que você estava falando, desse conhecimento multidisciplinar também, porque como que eu desenvolvo pensamento crítico se eu ficar só no reme-reme lá do, eu preciso melhorar a minha empresa e aí eu preciso ter o tal do CX, que tá na moda, né? Customer Experience. Tá bom, mas aí eu vou ler só sobre CX. Tá bom, cara, mas você tem que ler vai ler a história da Disney na raiz lá, né? Você quer saber a história de como é que o cara andava e catava o lixo na mão, antes de ter o negocinho lá de catar, que hoje os diretores da Disney andam pelo parque. Por que a cultura da Disney é assim? Você chega no Magic Kingdom, os caras acendem até hoje a luz do escritório onde o Walt Disney ficava toda noite. Tamanha a imagem, tamanho o legado que o cara construiu. Então, assim, é muito mais do que uma estratégiazinha de encantamento de cliente. Tem toda uma cultura de uma empresa lá por trás que
pra você entender, pra você poder aplicar na sua empresa. E não é só a Disney, tem trocentas outras empresas que têm uma cultura forte de CX. Mas não é só isso. Mas se você for estudar uma outra coisa aí, que o André vai saber melhor do que eu pra falar, você vai ver que tem alguma, sei lá, alguma cultura, a cultura de servir chá na China. Não tem a cultura do chá lá, de servir e tal? Cara, aquilo lá deve ter trocentos aprendizados de como servir melhor seu cliente. E é multidisciplinar. Porque você estava falando do dilema das redes e da história. Gente, se a gente trocar a história aqui, quando eu cobria política num certo jornal também, que também não vou ficar citando nomes aqui, a gente sabia quando a gente podia escrever contra o governo e quando a gente não podia. E, geralmente a gente podia escrever contra o governo quando o governo... A gente falava assim, então essa semana pode sair uma reportagem assim não tão positiva para o governo? Então deve estar atrasado o pagamento do governo em relação às páginas lá comerciais, os anúncios do governo. Então é assim que a banda toca, né? Você estava falando tem o dilema das redes e a gente fala muito do digital, mas tem a questão dos interesses, né, das concessionárias e etc. Exatamente. Eu acho que assim, primeiro fujam da palavra formador de opinião, que eu acho que a palavra mais que danifica mais o cérebro de uma pessoa, falar que estou formando a opinião de alguém. Você não forma a opinião de ninguém. O que você tem que dar é que as pessoas criem o seu espírito crítico e formem suas próprias opiniões. Ninguém tem que formar a sua opinião, né? Acho que essa é a primeira palavra que eu estava... Essa expressão de 1900 estou e bolinha, né? Estou formando a sua... Quer dizer, eu estou meio que uma lavagem, né? Quase uma lavagem explícita da sua opinião. E é uma palavra que foi usada muito, né? Pelos meios de comunicação, né? Muito, que né? hoje é o tal do influenciador digital, porque todo mundo influencia, até no elevador, né? Vamos combinar. Qual pizzaria que você gosta do bairro? Eu gosto de tal. Pronto, influenciou, acabou. Então, assim, essa coisa do formador de opinião, do influenciador, é meio... Eu acho que eu também não gosto, eu prefiro crie seu espírito crítico, cara. Leia, saiba qual é o veículo que está fazendo aquilo lá, se tem algum viés, se vocês... Quer dizer, esse acho que da minha vivência do mercado, é isso que eu aprendi, né? Assim, que você tem que assim, dar um passinho a mais, entendeu? Com relação aos meios, assim, sabe? Do que você está consumindo, né? Dessa influência que você está recebendo. Então, só para você, teoricamente, não cair aí de pato em alguma coisa, uma história que você... Ou ficar repassando histórias que você também não sabe se é verdade ou é errada, etc. Entendeu? Virar o tio ou a tia do WhatsApp. Exatamente. Nossa, gente, eu fugia do WhatsApp na época dos meus grupos de família, na época de campanha. Eu cobri política, né? Eu sei boa parte dos bastidores, então assim, é desesperador. Receber o fake news de política, a pessoa falando, meu Deus, você viu? Aí você fala, ai, minha gente. Então, assim, é muito isso. E eu acho que também aprender a ler os dois lados, porque tem isso, né? Tá bom, eu tô lendo esse jornal tem esse viés, e é declarado ou não declarado, tem esse interesse, eu tô lendo tal outro jornal, tal outro veículo, e tem esse interesse e não interesse. E tá tudo certo. Ler os dois lados e tirar a sua própria conclusão sem demonizar também, né? Exato. Porque a gente tem um problema no Brasil que a gente encara, por exemplo, política, que nem paixão de futebol, por futebol. Gente, pelo amor de Deus, assim, política é uma coisa que devia ser uma escolha, igual você escolhe a pessoa, vou ter uma empresa. Dá resultado? Não dá resultado? É bom, é ruim, pronto, acabou. Simples assim, mas ou não escolha, né? Ou não escolhe, sei lá. Eu sou anarquista por natureza, então por mim não tem problema. Então, ou não escolhe, ou escolhe. Mas, né, essa maturidade da gente... E aí vira uma coisa de paixão de futebol. E eu não consigo entender muito esse é o ponto. coisas. A minha opinião tem que prevalecer. E aí que eu acho que isso que me ajudou muito o projeto, assim, de... Falar, será que eu estou tendo a minha opinião de acordo com o viés das minhas lentes? Quando você começa a olhar isso aí do ponto de vista mais profundo, você fala, será que eu tô querendo que a pessoa enxergue alguma coisa, mas com as minhas vivências, com a minha lente? Quando você começa a relativar muito mais isso, você fala assim, espera um pouquinho, essa pessoa tem uma vivência diferente da minha. Pode ser que ela tenha um crivo de uma questão que seja diferente da minha. E aí, quando eu falo de equilibrar, de harmonizar as diferenças, é um pouco isso.
Você começa a falar assim, a relativar um pouco mais as coisas, né? Não achar que tudo tem que ser de acordo com o meu filtro. E né? sempre vai ter, você falou de filtro. Filtro, eu volto para um tema que eu amo, que assim, mudou minha vida, que é a PNL. Cara, cada um tem um mapa, cada um tem um filtro. Nunca vai ser igual, mas nunca. O seu filtro sempre vai ser diferente do meu. A gente pode ter similaridades, mas nunca vai ser igual. A vivência é diferente. A vivência é diferente, o conhecimento é diferente. E, pô, que bom que a gente pode complementar em alguns pontos e vai divergir em outro, não tem como fugir. Porque o mapa é diferente. Vamos viver assim, eu acho que... E é o mais legal. Assim, quando eu falo, por exemplo, quando eu crio... As coisas que eu mais gosto é quando eu crio curto-circuito, que é o mais legal. Porque quando você tem coisas de... Assim, quando eu falo de colocar médico falando com psicólogo e falando com cara de comportamento humano, quer dizer, é onde eu quero gerar um conflito, mas um conflito positivo. Assim, será que a gente sai daí com provocação. a gente sai daí com uma coisa melhor do que eu falar o que todo mundo quer ouvir. E os caras, eles criam algo rico ou fica aquela competição de ego lá? O meu maior que o seu? Não, é isso que foi impressionante, porque assim, é engraçado, o que foi meu entrevistado 00, infelizmente ele faleceu faz 2 meses. Oh, meu Deus. Mas é um cara assim, é uma cabeça... E ele falava assim, André, sem querer, você criou um grupo meio que as pessoas deixam as medalhinhas de lado. Eu achei muito legal isso. Que legal. Porque o que vale mais? Um grande médico, um grande empreendedor? Não existe, não tem comparação. E se não tem comparação, todo mundo dá um passo para trás. Que legal. Né? Porque eu acho que assim, a vaidade é uma erva daninha de Total, todos os setores. total. Né? Quer dizer, a vaidade faz com que, né, a gente deixa de discutir, deixa de colocar nossas opiniões, às vezes por vaidade. Né? Não, porque essa pessoa não. E quando você começa a tirar um pouco isso daí, deixar de lado, meu, é tão rico e é tão engraçado, porque assim, essa é uma característica interessante. Quando eu falo com um gringo muito bem sucedido, olha que louco isso aí. Esses caras me respondem na hora. Na hora, eu quero participar. Blá, blá. O brasileiro já é um pouco diferente. Ele é mais desconfiado. Mas quem é que está por trás? Blá, blá, né? Isso lá no começo, né? Agora já não tem mais isso. Mas no começo era assim. E aí eu percebi o seguinte, que o gringo, às vezes, ele tá preocupado com o que ele vai fazer dali para frente. E não o histórico. O brasileiro bem-sucedido, ele é muito vaidoso pela trajetória que ele fez que chegou até o momento. Entendeu? Olha, é bem diferente uma coisa da outra, cara. Então, assim, o brasileiro... Olha, estou aqui nessa posição, cheguei aqui nessa posição, então, assim, olha o meu passado. Esse, teoricamente, isso eu tô falando das pessoas quando a gente fala, quando a gente busca, né? O gringo já esquece o passado e fala, o que eu tô olhando daqui para frente? É uma diferença de cultural interessante, cara. E eu percebo isso na prática, assim. Óbvio que não dá para generalizar, assim, mas a parte de probabilidade sempre é maior de eu ter esse tipo de comportamento com o gringo do que o brasileiro. Mas será que não é uma coisa cultural, assim, de pé atrás do com quem que eu vou andar? Não sei, mas... Sabe? Tipo, será que... Qual o histórico dessa pessoa? Será que essa pessoa aprontou? Sabe o que eu vejo? Eu vejo, assim, um pouco... as pessoas muito bem-sucedidas, assim, são muito egoístas, assim, do ponto de vista, assim, de... De não compartilhar. De compartilhar, sabe? Quando você vê lá fora, você é um cara que é bem-sucedido numa universidade, depois ele faz uma grande doação para a universidade. Não, lá fora tem muito isso. Então, é impressionante. Assim, e, tipo assim, e até essa obrigatoriedade de retornar, exatamente. né? Aqui ele e a família. Então, assim, se basta... ser bem-sucedido e minha família estar bem. Isso basta. Entendeu? E isso eu acho que é uma mentalidade, na minha opinião, provinciana. Total. Sabe? Que você não consegue olhar para um pouco, sabe? Sabendo que é muito mais legal quando a base aumenta, né? E você consegue compartilhar, etc., do que ficar pensando eu e minha família, entendeu? Assim, né? Então, não... É uma questão filosófica. Total, aí não. E aí a gente pode entrar em tradição religiosa... de um lado de outro, enfim, que faz todo sentido também, né? Acho que a gente tem essa questão cultural muito arraigada, que tem muito a ver com... Hoje mudou muito, mas a gente nasceu muito ligado ao catolicismo, né? Que tem uma mentalidade mais diferente dos Estados Unidos, que nasceu muito no protestantismo. Sim. E aí é outra visão. Eu já estudei lá fora, também é outra história. Tipo assim, os caras voltam para colaborar com a universidade e é meio que obrigatório. Você tem lá uma obrigação moral em ajudar a comunidade daquela universidade, os ex-alunos. O cara fica ali, né? Ele fica retribuindo de alguma forma. Aqui as pessoas ficam enaltecendo um cara com problemas de ética, mas que é bem-sucedido.
Uhum. Então, assim, tem vários donos de banco hoje que já foram presos por diversas... E estão aqui e deve estar muita gente mandando seus currículos para lá e pronto. Assim, é muito louco isso. É muito louco. É muito louco. Um dos caras mais reconhecidos hoje, né? Um dos caras mais ricos do Brasil e no mundo, escrevendo um artigo falando que conhecimento não vale nada, que o que vale é ter gut, né? Ter esse gut de conquista. Quando ele escreveu isso, eu falei assim... E repostado por um presidente de um banco novo aí que tá também. E repostado positivo, como se fosse, olha... Quer dizer, conhecimento não vale nada... O que vale é você ter guts, assim. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso aí. Eu falei assim, eu juro, não vou nem responder. E assim, gut sem conhecimento, você faz o quê, né? Não, é assim, falando assim, que não adianta nada, você não conhece nada. É como se o sucesso só estivesse atrelado à sua parte monetária. Uhum. Sabe, não, de autorrealização, quer dizer, não tem um resto, né? Eu achei de uma... E uma pessoa que é considerada um ícone, né? Que também não foi punido como deveria há pouco tempo aí. Mas é impressionante, assim, como essas coisas de sociedade é complicado, né? E aí essa visão um pouco mais provinciana, né? De falar assim, então, a pessoa é picareta, mas ela é bem-sucedida, mas tudo bem. O antigo rouba mais faz, né? É uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Assim, né? Então... 2024 e continuamos. Não, continuamos. Mudamos... 2023, quase 2024, mas continuamos aí, né, gente? Mudamos personagens, né? A história mesmo. A história mesmo. É isso. Qual que é a sua mensagem final para quem te ouviu até aqui? Deixa suas redes também, né? Por favor. Sim. Pode entrar no Future Hacker, né? Tá no YouTube, no Spotify, em todos eles aí. Eu tô como André Chaves no LinkedIn ou a Chaves 2012 no Instagram. Eu acho que a mensagem é a gente... Agora você capricha, hein? Já que você provocou, bugou a gente, provocou até agora, deixa uma frase final então, eu vou falar uma frase que eu vou repetir uma frase para não ser buga inédita. Buga a gente. É assim, você pode morrer sem conhecer tuas reais competências. Vai buscar coisas que saiam do arroz e feijão, do dia a dia. Eu acho que assim, tem tanta coisa linda que você poderia estar conhecendo, procurando, e que às vezes você está na sua bolha, na minha bolha confortável, e você acha que isso, eu acho que, sabe, você pode quebrar essa bolha e tem tanta coisa legal para conhecer. E você pode se inspirar, você pode te motivar a fazer tantas coisas diferentes. Então, assim, não seja a estatística das pessoas que morrem sem conhecer suas reais competências. Não seja um zumbi. Hã? Não seja um zumbi pela vida, como digo eu. Exatamente. Maravilhoso. Obrigada pela participação. Prazer, obrigado, viu? E quero agora a volta, lá no Future Hacker. Vamos fazer um rugido lá. Meu pai, que honra. Bora. Então é isso. Até a próxima edição. E a gente se vê talvez já em 2024 isso aqui vai passar, gente. Até o próximo Rugido Cast. Um beijo.